Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Quintas Mais Humanas. Eu sou a Adriana Praia, quem está comigo aqui é a Andresa Grima, somos sócias e fundadoras da Converte, uma consultoria na área de treinamento e desenvolvimento de pessoas. O Quintas Mais Humanas foi idealizado pela nossa consultoria no início da pandemia, com a intenção de trazer conteúdos diversos, né? Então, a gente tem aí como principal característica a diversidade, e deixar bem democráticos os nossos papos e temas com convidados para gerar insights, aprendizados, reflexões, para quem puder e estiver disposto aí, interessado nos temas que a gente tem apresentado ao longo dessas semanas, né? Nós estamos no nosso episódio número 22, então a gente já tem um menu de episódios para você assistir, se você quiser ouvir um pouquinho do que a gente já conversou com algumas pessoas bem bacanas. Só que hoje a gente tem 2 convidados. Antes disso, eu vou pedir para que você dê aí, se inscreva no nosso canal, aperte na sinetinha, ajude o nosso site a crescer, compartilhe com as pessoas que você acredita que se interessam por esse tema que a gente vai trazer hoje. Eu estou fazendo suspense porque é a Andresa que vai apresentar, tá bom? Ela que vai trazer os nossos convidados aqui, vai dizer um pouquinho, mas é bem bacana. A gente tem como objetivo trazer conteúdos de vanguarda, né? Então, de fato, que sejam interessantes, independente se você trabalha na área ou não, mas que realmente seja um conteúdo de relevância para quem nos assiste. Então, sejam bem-vindos. Dre, pode falar aí um pouquinho dos nossos convidados de hoje. É isso aí, obrigada, Adri. Bom, eu sou a Andresa Grima, sócia da Adriana na Converte, e hoje o nosso papo é tech. Eu quero começar aqui com 2 afirmações que eu acho que podem permear um pouco a nossa conversa, né? A primeira é que, assim, 100%, praticamente 100% dos negócios realizados no mundo dependem de tecnologia, nem que seja só num celular e que as coisas todas acontecem por ali. Então, a gente tem muito mercado de trabalho para muita gente. E a segunda afirmação é que, sim, este é um ramo de trabalho masculino, não necessariamente machista, mas que tem, na sua maioria, homens ocupando os cargos. O IBGE apresentou uma recente pesquisa de que apenas 20% desses cargos são ocupados por mulheres. E o número também é interessante quando a gente fala das universidades, Dri, porque aí a gente tem aproximadamente 1/3 das salas de aula de cursos de carreiras mais técnicas, como tecnologia, ciência, engenharia, ocupadas por meninas, né? Então, se isso tem uma coisa a ver com a outra, a gente vai poder conversar aqui um pouquinho. E é justamente por isso que a gente trouxe um homem e uma mulher para conversar com a gente sobre tudo isso e a gente entender esses 2 pontos de vista, inclusive sobre coisas que estão acontecendo para aumentar essa diversidade aí. O primeiro convidado é o Marcelo Toledo, que já é conhecido da gente, fez o nosso primeiro episódio. Ele é empresário, empreendedor, já lançou 2 startups e empresas do grupo Rocket Internet, já foi CTO de inovação da Oi, CTO da Vex, CTO do Nubank. Hoje ele é co-criador e apresentador do podcast Excepcionais e, inclusive, escreveu um livro sobre inspirações empreendedoras chamado O Dono, em 2013. Então, ele está muito conectado a muitas empresas e vai poder compartilhar um pouquinho com a gente como é que é essa realidade da equidade de gêneros nas empresas pequenas, nas startups, nas grandes, ou seja, como é que isso tudo acontece no mercado. E a nossa convidada mulher é a Susan Barreto. Ela é uma executiva com mais de 24 anos. Olha, só aqui já tem gente quase meio século de experiência nesses 2. O Toledo com mais de 20 anos, a Susan com mais de 24 anos, sempre à frente na gestão de operações, implantação de projetos na área de inteligência artificial, Big Data, Business Intelligence, CRM, projetos antifraudes, enfim, tem uma carreira enorme. 15 anos dessa jornada foi no Banco Santander, então a experiência de trabalhar numa instituição bancária, e hoje é diretora de negócios de uma consultoria de tecnologia alemã chamada GFT Brasil, que tem mais de 6 mil funcionários em cerca de 15 países aí pelo mundo. Então, é um olhar feminino para essa conversa toda, até porque ela está envolvida em algumas iniciativas desse assunto. Vai poder contar para a gente que projetos estão rolando a respeito dessa maior diversidade de gêneros. Então, olha, sejam muito bem-vindos. É um prazer ter vocês aqui. Inclusive, é um prazer receber você de volta. Toledo, obrigada. Quando a pessoa aceita voltar, é
parceiro mesmo, né? Não caiu na roubada. Oi, Andresa. Oi, Adriana. Oi, Susan. Oi, querido. Demais. O trabalho de vocês é incrível. Eu sou fanzaço, vocês sabem, por isso que eu estou sempre aqui. E vocês desafiam a gente a pensar melhor, a pensar diferente, a pensar em coisas que ninguém está pensando. E eu acho que o papo de hoje vai ser incrível, porque é um papo que precisa ser conversado. Muito bom. Muito bom. Obrigada. Queria agradecer, Andresa, Adriana, Toledo. Estou muito feliz pelo convite. Primeira vez aqui com vocês, mas tenho acompanhado bastante os episódios. Acho fantásticas as provocações que vocês têm feito. Eu acho que só vem agregar para o mercado, para as pessoas. Eu acho muito interessante e estou muito feliz de poder fazer parte dele hoje. Obrigada mesmo. Obrigada por ter aceitado o convite. Então, eu vou começar já pedindo para você contar dessas iniciativas que você está envolvida, né? Você participou de algumas lives a respeito desse assunto, que projetos que você tem visto acontecer nesse sentido? Você desbravando aí na liderança de projetos tão grandes, né? Deve ter contato com coisas bem interessantes. Eu acho que, até antes de falar da questão de diferença de gênero, a gente tem uma escassez muito grande de profissionais capacitados hoje na área de tecnologia, né? E essa escassez, de certa forma, ela se dá muito por termos poucas mulheres buscando esse mercado. Então, a gente tem um volume de homens grande, mas um volume pequeno. E a gente sabe que hoje no Brasil e no mundo, as mulheres são mais de 50% da população. Então, assim, de fato, elas fazem falta nesse mercado de trabalho. Não é só por ser homem ou por ser mulher. A gente sabe que o futuro do mundo é tecnologia. Tudo está tendendo a isso. E se a gente não tiver essas pessoas que hoje não estão, a gente acaba limitando muito esse desenvolvimento, né? E a gente começou a fazer um trabalho aí há um tempo atrás para entender, mas por que as mulheres não estão no meio de tecnologia? Porque assim, a gente sabe que existe, quando você olha Brasil especificamente, um volume gigante de desemprego, né? Essa desigualdade de renda é grande. E aí você fala, com tanto emprego em tecnologia, por que essas pessoas não vêm, né, para essa área, tendo opções? E a gente percebeu que existe uma questão muito de cultura, educação, sociedade envolvida nisso, né? Muitas mulheres não se acham capazes de trabalhar na área de tecnologia, pela própria formação, pela própria educação desde criança. E a gente até começou a trabalhar um pouquinho mais isso e obviamente que a gente não ia conseguir mudar a sociedade de uma forma tão drástica, então a gente começou algumas ações junto a escolas de ensino médio, por exemplo. Então teve um trabalho que eu gostei muito, que foi feito por uma empresa. Eu estava no Santander e fui convidada como executiva para ir em escolas públicas. Meninas que estavam no segundo ano do ensino médio de escolas públicas e ainda nem sabiam direito o que iam fazer na faculdade, a gente começou a dar mentoria para essas meninas, mostrando para elas que, independente da realidade que elas têm em casa, da profissão do pai, da profissão da mãe, da situação financeira ou da escola na qual ela estuda, ela tinha total capacidade de seguir a carreira que ela bem entendesse, não necessariamente TI. Então, um grande ganho desse trabalho era conseguir fazer com que elas fossem para a faculdade, porque muitas deixavam a educação já no ensino médio porque achavam que não teriam condições de seguir estudando numa faculdade. Então, acho que um primeiro ganho enorme foi fazer elas irem, né, para a faculdade, e outro era tentar mostrar que aquelas que de fato mostravam um potencial na área de exatas e gostavam de exatas, elas poderiam optar por uma carreira em tecnologia, que isso abriria um mercado enorme para elas. Então, essa foi uma iniciativa que eu participei diretamente. Outra, quando eu estava no Banco Santander, a gente tinha um grupo de mulheres que a gente fazia palestras constantemente, né, dentro do próprio Santander e trazia convidados externos. E com o tempo eu fui me conectando a algumas universidades e a alguns grupos privados, porque existem diversos grupos no mercado hoje que incentivam isso. Então, por exemplo, existe a PyLadies, que ensina Python para as mulheres,
que hoje é uma tecnologia extremamente interessante para o mundo de dados e que você tem uma escassez enorme de profissionais. Então, as mulheres que têm interesse, você tem treinamento gratuito. Você pode ir lá, independente da sua formação, você pode ir lá e receber esse treinamento. E a gente tem trabalhado muito junto com esses grupos, né? Então, você tem a PyLadies, que é um deles, que é acolhido pela Universidade Federal do Paraná. Tem a Emílias Armação, que também é na Universidade do Paraná. Tem uma em São Carlos, que é woman@comp. E dentro das iniciativas privadas, você tem a Desprograme, Minas Programam, Who Makers Code, Maria Lab, Jungle Girls, Race Girls, a Infopreta, que é uma mais focada para a questão racial mesmo, né, para os negros. Tem a Reprograma. Então, assim, gente, é muito mesmo programa interessante para atrair as mulheres para esse mundo. Mas também temos programas gerais, que não é só para mulheres, como eu falei, a gente tem uma deficiência no mercado. Existe um programa muito legal agora da GFT, que o nosso CIO está liderando, ele é um dos sócios, que é Meu Futuro Digital, que de fato é mostrar para as pessoas que o futuro é a transformação digital, e aí a gente incentiva, a gente tenta aproximar universidades de empresas e das pessoas, e capacitar essas pessoas para que possam entrar nessas empresas e que façam uma universidade, estimular. Então, esse trabalho também é interessante, e aí é para homens e mulheres. Eu citei vários de mulheres, que querendo ou não, era um foco que a gente tinha do trabalho, né, que eu comentei que a gente começou a fazer para entender por que elas não estavam, mas eu acho que isso é geral. Porque quando a gente fala dessa questão deficitária do Brasil, é tanto homem quanto mulher. A gente precisa de mais pessoas capacitadas nesse mercado. Nossa, muito bacana, Suzana. A gente precisa, inclusive, depois você manda toda essa lista, porque a gente quer colocar na descrição do nosso... Fica aqui na descrição todos essas referências que você trouxe. Muito bacana, muito bacana. A gente não imagina, a gente sabe pontualmente de um ou de outro, mas a hora que você conversa com uma pessoa que está inserida nesse contexto, vem essa avalanche, né? Que bom. Toledo, me fala. Eu vou confundir os nossos espectadores, porque uma hora eu vou te chamar de Marcelo, outra hora eu vou te chamar de Toledo. Então, outra hora eu vou te chamar de Marta. Eu tenho duas personalidades. Pronto. Bom, você está transitando aí até a tua experiência como empreendedor, você fala com muitas pessoas de mercado, empresas grandes, por já ter atuado, né, mas também por fazer conexões com essas empresas e empresas menores. Você também vê, o que você está vendo de movimento em relação a, em pró essa atração de mulheres e de qualificação, né, de uma maneira geral, como a Susan trouxe, para a área de tecnologia, e se tem muita diferença entre empresas grandes e empresas menores, se você vê que isso é uma peculiaridade de empresa grande ou de empresa menor, o que você vê em relação a isso? Eu acho que a gente está passando por uma transição agora, e essa transição, ela vem, eu chamo do velho mundo e o novo mundo, né? E o velho mundo são as empresas que a gente costuma chamar de empresas mais corporativas, que ainda tem uma origem muito centrada no Fordismo lá atrás, onde a gente tinha linhas de produção, onde a gente organizava as áreas por função. Porque quando você está numa fábrica e você precisa produzir um carro, é muito melhor você ter um especialista para colocar a porta, outro especialista para colocar a roda, outro para fazer a costura do banco e assim por diante. Acontece que o mercado foi mudando e a gente se tornou empresas que trabalham com informações. E quando a gente olha para empresas que são listadas, por exemplo, no ranking da Forbes, ela faz um ranking todos os anos das empresas mais valiosas do mundo. Aproximadamente 10, 15 anos atrás, a gente tinha uma empresa de tecnologia. Vocês arriscam o nome de qual que é essa empresa? Começa com M, vai. Microsoft. Microsoft, claro. É claro que é a Microsoft. Então, a gente fala, poxa, existiam 9 empresas que não eram de tecnologia e hoje naquela época a gente tinha uma. E a gente está falando de bancos, a gente está falando de empresas de energia, de petróleo, né?
E o tempo vai passando. 10 anos depois, 50% das empresas no ranking já eram de tecnologia. Então, são empresas que estão no nosso cotidiano. A gente está falando, a Microsoft continua lá, a Amazon apareceu, o Google apareceu, o Facebook apareceu, e tantas outras estão aparecendo e subindo nesse ranking. Então, é normal a gente falar que as empresas corporativas deram certo. O modelo delas funcionou durante muitos anos. Acontece que a gente está passando por uma transição para esse novo estilo de empresa, que não é uma empresa que é só digital ou só tecnológica. Muda-se muitos conceitos de organização de trabalho e que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Nas empresas mais tradicionais, a gente tem uma hierarquia muito forte. Você tem uma hierarquia de vice-presidente, de diretor, de gerente, então cada um tem sua caixinha, você não pode sair muito da sua caixinha, não tem muita colaboração. E na hora que você começa a olhar para empresas mais modernas, como Amazon, Google, essa estrutura ela se torna mais flexível. Ela abre espaço para você colaborar com pessoas que têm funções diferentes da sua. Então, para observar que no passado a gente estava acostumado a trabalhar com pessoas que eram iguais a nós. Eu, que sou engenheiro de software, eu sentava com o engenheiro de software. Eu não sentava para conversar com o time de vendas e nem sentava para conversar com o time de marketing, porque meu trabalho, o meu objetivo ali era entregar um software. Não era construir algo que vai trazer valor para a empresa. E aí entra o conceito de diversidade, porque você começa a ter um grupo misto, cada um com uma função diferente, mas vocês têm um objetivo em comum. E aí percebeu-se que quanto mais diverso é esse time, mais resultado você tem. Então hoje a gente precisa falar de precisamos ter pelo menos 50% de mulheres. Precisamos ter uma composição racial que faça sentido, que tenha volume, que tenha representatividade. E, gente, eu vivi os dois mundos. E eu não volto nunca mais para aquele modelo. Eu nunca vi uma empresa ter tanta colaboração, tanta vontade de fazer as coisas, de escutar o outro, como uma empresa como o Nubank. Para mim é o ápice, né? Hoje o Nubank é uma empresa que está assim, rumo à liderança do mercado financeiro, e existia uma preocupação, existia um incômodo, que eu acho que não existe no passado. Ninguém falava assim, gente, a gente tem um problema sério. O servidor caiu. Não, no Nubank é assim, gente, nós temos um problema sério. Estamos com menos de 50% de programadoras mulheres. Como é que a gente vai fazer para resolver esse problema? É um problema tão grave que começa-se a observar esses grupos que a Susan comentou aqui e ajudar eles. Vamos trazer eles para cá, vamos fazer os eventos acontecerem aqui dentro do nosso escritório, que é um escritório maravilhoso, que tem espaço para eventos. Então, eu acho que as empresas do passado, elas não valorizam a diversidade, não valorizam esse equilíbrio. E as empresas mais modernas que começam a trabalhar com diversidade entendem que isso é um problema tão sério quanto uma linha de negócio que cai receita ou quanto uma composição que não está sendo satisfatória. E isso, gente, não pode vir do RH. Isso tem que vir de cada uma das pessoas que estão lá. Quando você conversa com uma determinada engenheira no Nubank, ela se sente insatisfeita por isso. E diferente das empresas anteriores, onde você apontava o dedo, poxa, RH, precisamos resolver isso? Não. Cria-se o conceito de você criar uma guilda. A guilda vem do mundo ágil e ela basicamente é um grupo de interesse. Então, essa menina que está incomodada com isso, ela pode levantar a mão e falar, eu vou criar uma guilda para ajudar a melhorar a diversidade feminina. Eu vou fazer uma guilda para trazer mais negros para o Nubank ou para a empresa que eu trabalho. E assim por diante. Então, esse tipo de grupo de trabalho nascia organicamente dentro da empresa. E esses casos que eu estou relatando aqui para vocês são reais. Isso de fato ocorreu. A gente começou a trazer tantos negros para dentro do Nubank que a gente começou a ter grupos lá dentro fortalecendo, por exemplo, um dos eventos a Susan até comentou.
a gente começou a trazer os eventos para dentro de casa. Então, você não pode apontar o dedo e pedir para os outros fazerem para você. A gente precisa sentir isso dentro do nosso coração e falar: eu preciso levantar a bunda da cadeira e ajudar, e agir. Porque a forma como está estruturada não funciona mais. E a empresa que não estiver pensando em melhorar essa relação, ela só tem um destino. Ela vai perder relevância. Porque as pessoas que estão entrando no mercado de trabalho agora, elas não aceitam mais esse tipo de composição. Elas não aceitam mais a cabeça machista. E, infelizmente, o mercado é maior valor. machista. É o maior valor da geração Z, inclusive, que você está trazendo, Marcelo. Hoje, a geração Z que está entrando agora no mercado de trabalho, que está se preparando para entrar no mercado de trabalho, eles valorizam muito mais uma empresa que tem isso como propósito e missão do que propriamente um salário ou uma estrutura de carreira muito bem formatadinha, né? Um plano de carreira. Quando a gente escuta essa palavra hoje como RH, até dói um pouquinho o nosso ouvido. A empresa tem plano de carreira? Oi? Como assim, né? Não tem mais isso. Até pegando o gancho, muito bacana. Adriana, até pegando o gancho que você... Só para complementar o que o Toledo comentou, colocou agora, as organizações que de fato estão preocupadas com o seu futuro já estão se movimentando. Como ele falou, tinha as empresas mais antigas e tem as empresas mais novas, né? Essas que estão chegando. Mas até as mais antigas já estão começando a se mexer, porque sabem que não tem mais opção. Então estão sendo criadas várias frentes de diversidade. E quando a gente fala de diversidade, não é só sexo, não é só raça, é inclusive de formação, né, de experiência, de idade. Então, a diversidade ela é muito mais ampla, ela tem uma amplitude enorme. E a gente sabe que quanto mais diverso o grupo, né, mais rico é a solução, mais rica é a ideia, mais resultado de fato a empresa vai trazer. Então, quando você pega os grandes bancos, Santander, Itaú, todos já estão se movimentando para isso. E não é a área do RH. De fato, são grupos de interesse que se formaram. Então, por exemplo, o grupo de liderança feminina que eu participava no Santander tinha mulheres da empresa inteira, eram todas diretoras, gerentes, superintendentes, VPs do banco juntas ali para estimular as mulheres, independente da área, não só tecnologia. Lógico, nós que éramos de tecnologia, tentávamos estimular elas a virem para a tecnologia, mas existia esse trabalho. Tinha o grupo dos negros, tinha o grupo do LGBTs, que agora é LGBTS+, tal, tem todo, né, ampliou muito o grupo. Mas tinha as pessoas que vinham do interior, tinha as pessoas que eram de fora do Brasil, tinham as pessoas que eram de humanas e queriam trabalhar em exatas. Então começou a se formar vários grupos e esses grupos começaram a interagir juntos. Isso criou uma força enorme. E a GFT eu estou vendo muito agora, como eu estou atendendo vários clientes, eu vejo, por exemplo, a Serasa, que é um dos meus clientes, também com esses programas internos muito fortes. Então, grandes empresas que, de fato, querem crescer de forma exponencial e estão visualizando isso, sabe que não tem como não investir mais em mudar o mindset de toda a equipe. E aí, assim, é mudança, de fato, de mindset do time como um todo. Eu acho interessante quando falam que a escassez é de pessoas, né? Gente, de você ter mulheres ou homens. Vocês estão me ouvindo bem? Não? Falha um pouquinho, mas tá para ouvir. Deu uma falhadinha, mas tá ok. O cachorrinho do carro. Acho que aqui tem uma... Mas voltando, é interessante porque assim, a gente tem uma escassez de pessoas, independente de serem homens ou mulheres. A gente entende, os números mostram que de fato a gente tem uma maior ocupação por homens, por uma tendência de aproximação com a área de exatas, né, com essa inteligência que é exigida para essa área, mas é uma inteligência óbvia, né? Porque como o Toledo comentou, ele falou, eu sento hoje com outra pessoa que é de outro cargo, outra área, outra inteligência, outra capacidade para que a gente juntos possa complementar tudo isso. Mas a minha próxima pergunta para vocês é, sim, entendemos que faltam pessoas. Você quer falar alguma coisa, Susan? Complementando o que você está falando, Andresa, só alguns números, para vocês terem ideia, a gente está com aproximadamente 13 milhões de pessoas desempregadas no país. E até 2024,
a Brascom mostra que provavelmente a gente vai ter 450 mil vagas abertas na área de tecnologia. Então, isso, de fato, é o que você acabou de colocar. Nós não temos pessoas suficientes para a demanda profissional em tecnologia. Então, é nítido que é uma área que a gente precisa fazer com que as pessoas invistam. De fato, acreditem que ali elas podem ter um futuro melhor. Sem dúvida. Ótimas coisas. Não tem problema ter interrompido, não. Foi ótimo. E aí é interessante porque, assim, nós temos uma tendência de comportamento diferente. Isso é fato. Homens e mulheres, né? A gente fala de uma equidade no sentido de merecimento, da gente poder se colocar a oportunidade para todos, mas nós somos diferentes na estrutura neurológica, nos nossos comportamentos evolucionários, né? À medida que a gente foi evoluindo como ser corpo, né? Pessoa, ser humano, as coisas vão tendenciando algumas escolhas por elas e por eles. Por isso, esses números que a gente falou, 35% das universidades, das vagas das universidades dessas áreas mais técnicas. Então, é tendencioso, de uma certa forma, da nossa programação mental, né? Daquilo que vem acontecendo ao longo dos tempos. O que não impede que a gente tenha escolhas diferentes, de jeito nenhum. A gente fala de uma tendência de comportamento, tá certo? Mas sendo diferente, de que forma vocês veem a contribuição de cada uma dessas partes? Essa diversidade, sim, de ser diferente, ela já é rica por si só. Mas como que vocês veem a contribuição das mulheres nesse mercado, nesse ambiente, né? Com as suas soft skills mais tendenciosas, e eu posso ser absolutamente racional, adoro exatas, mas tenho toda a minha bagagem de mulher que vem junto comigo. Essa bagagem pode contribuir de que forma nesse mercado que vocês trabalham? E aí, que é a representante feminina. Eu acho que, primeiro, é a questão de você, de fato, engajar metade dos cérebros do mundo. Então, assim, você ter as mulheres... Simples assim, né? Simples. Né? A gente precisa engajar metade dos cérebros do mundo, de certa forma, trazer isso para a tecnologia. Isso vai ajudar a evolução humana, a evolução da tecnologia, e, de fato, vai gerar mais renda, vai gerar mais emprego, vai melhorar a situação do mundo como um todo, das pessoas, né? Um outro ponto que eu acho interessante é que as mulheres, elas têm uma capacidade multitarefa absurda. E a gente sabe que muitas vezes, na parte de gestão de liderança, você precisa de pessoas com esse tipo de skill. E as mulheres, às vezes, acham que não têm uma capacidade de fazer isso, e tem. Porque quando você olha o quanto elas cuidam da casa, cuidam dos filhos, óbvio que não estou extrapolando, não são todas, né, mas uma boa parcela, trabalham, estudam. Então, assim, ela tem uma capacidade de organizar isso tudo com uma maestreza fantástica. Então, trazer isso para o mundo organizacional ajuda muito, muito, né? Outro ponto interessante de você trazer as mulheres, eu acredito que é a questão da empatia. Não que, mais uma vez, eu não estou generalizando, eu só estou pondo alguns pontos que são mais fortes. Tem muitos homens que têm tanta empatia quanto... Tem homens que também são multi-skill, né? Eu acho que é importante a gente não ser extremista. Eu só estou pontuando, estou trazendo alguns pontos fortes que grande parte das mulheres têm e agregam isso no mundo corporativo, né? No mundo das organizações. E não só corporativo, mas no mundo, por exemplo, do empreendedorismo. Tem muita mulher empreendendo hoje. E essa questão da empatia, de saber se relacionar, conversar, isso também faz uma grande diferença. Eu vejo muitas vezes times só de homens ou time só de mulheres, dá problema. Quando você mescla isso, o time fica mais leve. Você tem pessoas, às vezes a mulher é um pouco mais dura, o homem nem tanto, mas na maioria das vezes os homens são mais secos, mais duros, e as mulheres dão aquela flexibilizada ali no time, cria um ambiente mais acolhedor. E, de certa forma, as mulheres também têm uma questão de cuidado, que é um dos grandes fatores que acabam levando elas para faculdades mais humanas, para cursos de humanas. A mulher tem uma questão de cuidado gigantesco. E aí,
isso vem de verdade da infância. Se de cara aqui eu pergunto qual era o seu brinquedo preferido para as mulheres, grande maioria vai responder o quê? Uma boneca. Boneca. Vai cuidar, é cuidado, né? Vai brincar de casinha, cuidar da casinha, cuidar da boneca. Óbvio que não são todas, mas a maioria. Quando você vira para os homens e diz qual era a sua brincadeira favorita, o que eles vão responder? Futebol, carrinho. Futebol ou carrinho, né? Videogame. Videogame. Carrinho, eles vão desmontar o carrinho, eles vão montar de novo. Eles vão montar trens, eles vão fazer aquelas vias para os carrinhos correrem. Videogame, eles são altamente tecnológicos, né? Então, assim, de fato, querendo ou não, essa educação que vem da infância impacta demais as decisões dos cursos que vão ser seguidos. Mas, se a gente consegue mostrar que, independente disso, de fato, elas podem optar por carreiras diferentes dessas, elas trazem essa bagagem, inclusive, para a área de tecnologia, do cuidado, da atenção aos detalhes, do cuidado com o time, de fazer com que, de fato, tenhamos um time mais harmonioso, de dar um parabéns. Olha que coisa boba, mas assim, é o dia do seu aniversário. Dificilmente uma mulher não vai chegar e não vai te dar um parabéns. Às vezes o homem passa, né? Esquece, nem lembra. É uma coisa tão básica. Eu não sou muito referência nesse aspecto, porque eu esqueço de tudo. Por isso, Adriana, eu comentei, eu também. Eu, para datas, eu adoro cuidar. Eu adoro abraçar, eu adoro cuidar, perguntar como você tá, saber da sua vida, da sua família, mas assim, datas não é comigo. Por isso que assim, não é generalizar, né? É tentar trazer aí o que de fato a maioria demonstra. Eu acho que só complementando o que você está dizendo, Suzão, independente, que você fala da questão da educação e tem uma questão biológica também, fisiológica. Nós somos diferentes, né, nesse aspecto. Mas independente de eu ter brincado mais com bonecas na minha infância e os meninos terem brincado mais com futebol, carrinho, desmontando pista, alguma coisa assim, quando eu vou para a fase adulta, eu posso ter escolhas diferentes dessas, né? Então eu posso ir para uma área mais hard nesse sentido, não necessariamente mais humana, né? Então eu acho que esse paradigma aqui precisa ser quebrado e desconstruído para construir coisas novas, né? Eu acho que o nosso papo ele é inspirador nesse sentido, independente de eu ter nascido menino ou menina, ou enfim, não importa. De eu ter brincado mais com bonecas, eu posso hoje ser uma programadora, por exemplo. Tem disponibilidade para eu posso trazer essa beleza do feminino, que é o que você está falando aqui com esses exemplos, para esse universo mais masculino, e também o oposto é verdadeiro. Quando a gente fala, por exemplo, dentro dos RHs, a gente tem uma população feminina muito maior. E quando a gente traz o misto de um homem, de um engenheiro, com um raciocínio diferente, ou assim, os resultados também são bem mais... a performance muda completamente. Né? As ideias vêm, muda totalmente o viés, então dá essa mexida. É bem interessante quando você tem o misto, que também é um pouquinho do que o Toledo trouxe para a gente no começo. Bem bacana. Perfeito, Adriana. E só pegando esse gancho, é importante ter a consciência para poder fazer essa movimentação, para poder mudar. Ter a consciência de que, de certa forma, a nossa estrutura, a função do cérebro, né, a estrutura cerebral, ela responde muito à experiência. Então, você saber que a nossa estrutura cerebral responde à experiência e que, independente da sua experiência, você pode mudar a linha que você vai seguir na universidade, na sua carreira, é fundamental. Isso que a gente precisa provocar. Por mais que você tenha tido uma experiência mais humana, você pode sim seguir uma carreira exata, né? Que isso faz diferença. E quebrar esses paradigmas da área de tecnologia, porque de certa forma a tecnologia é masculinizada. Você tem um volume de homens maior. No passado, você teve a questão dos homens irem, quando a gente fala da Revolução Industrial, os homens iam para as indústrias, as mulheres ficavam em casa. Então você já começa lá atrás. Quando veio a tecnologia, eles começaram a criar a figura do geek. E o geek era homem. Era um nerd que não gostava de se relacionar com pessoas. Por que um homem nerd que não fala com pessoas? Não é isso a tecnologia. Pelo contrário,
como o Toledo trouxe, hoje você tem que ter um mundo ágil, você tem que ter diversas pessoas se comunicando, interagindo para você ter um valor agregado maior. Então, de fato, a gente precisa ter consciência desses gatilhos passados que nos levam a tomar algumas decisões e que não precisam ser essas. A gente pode mudar essas decisões, a gente pode mudar o nosso futuro independente dessa experiência passada. Você ia falar, Andresa? Pode trazer. Eu tenho um amigo que ele é professor de levantamento de peso olímpico. E um dia eu questionei ele por que os pesos dos homens eram mais altos do que as mulheres, e a gente estava debatendo a diferença de força entre homem e mulher. E ele é um cara que tem uma cabeça muito diferente, e ele falou: Marcelo, eu não sei ser diferente, está diferente, mas eu não sei ser diferente. E isso remete muito à forma como a gente foi programada, porque infelizmente a gente vive num mundo machista. O Brasil é extremamente machista até hoje, e os grandes líderes mundiais são machistas, os países são machistas. E isso, obviamente, que limitou a atuação da mulher em diversas situações. O homem foi para o trabalho braçal e a mulher foi para o trabalho de maior cuidado. Então, eu gostei muito quando ele me trouxe esse contraponto, porque faz a gente refletir sobre como a gente se desenvolveu como ser humano. E, obviamente, que talvez o nosso corpo tenha se adaptado para isso. Mas eu, particularmente, eu acredito que... Eu gosto muito quando a Susan fala, vamos tomar cuidado para não generalizar, porque eu acho que a partir do momento que você, mulher, que foi criada por um pai ou por uma mãe machista, que às vezes nem sabem que são, mas que fala, não, você não pode brincar com bola porque isso é coisa de menino. Você não pode usar azul, menina tem que usar rosa e sainha. E isso não tem absolutamente nada a ver. Isso foi criação da sociedade. Isso é um preconceito. Isso é direcionar a pessoa para um caminho que não necessariamente é o caminho que ela quer. E acontece que eu estudei ciência da computação na Bahia, que é um país, é um estado extremamente machista, muito mais do que São Paulo. Eu me assustei quando eu cheguei lá. E na minha classe tinham 4 mulheres. E acho que só uma delas se formou. Então, já começa por aí. Olha a dificuldade de você, como mulher, entrar numa sala. Se você for uma mulher... A gente sabe o que aconteceu com uma menina que acabou se tornando até famosa quando foi uma saia mais curta numa faculdade. Então, você não se sente confortável. Eu estava outro dia assistindo um filme muito incrível que eu acho que todo mundo precisa assistir, que chama-se Antônia. E esse filme conta a história de uma mulher que o sonho dela era ser regente de orquestra. E vocês acreditam que nunca havia existido uma regente mulher na vida? E quando ela quis se tornar regente, o que ocorreu? Ela sofreu um baita preconceito. Mulher não é regente. Mulher não pode ser regente. Mas ela estudava muito mais do que qualquer pessoa. E ela um dia foi atrás de um professor e pediu para ele treiná-la. E ele depois falou, obviamente que não, porque você é mulher e não existe mulher aqui, mas de muita insistência ela conseguiu. E ele foi treinando ela. Mas chega no metade do treinamento dela, ele começa a assediar essa mulher. E eu chego para Renata e falo assim, Renata, deve ser sufocante ser mulher nos dias de hoje, né? Porque você está querendo conquistar o seu sonho de ser regente, e o professor, que deveria ser sua maior referência, sua maior inspiração, ele começa a te assediar. Você pega um Uber e você só quer ir para sua casa, e de repente o Uber começa a te passar uma cantada. Então, eu acho que a gente precisa ter consciência de que nós, as mulheres, elas podem ser o que elas quiserem, aonde elas quiserem. Seja uma função de força, seja uma função analítica, de programação. A gente vem de um histórico de programação errado, que fez a gente conceber nossa sociedade dessa forma. Então, a gente precisa ter equilíbrio para a gente poder comprovar para os homens que foram treinados com essa mentalidade de que a mulher pode tudo. E que ela pode ser uma mulher forte, que ela pode ser uma mulher analítica, que ela pode ser uma líder, que ela pode ser acolhedora, ela pode ser tudo. E ela precisa ter o espaço dela
tanto quanto o homem. Não pode haver diferenças de salário, diferenças de qualquer ocasião por conta do sexo. Então, eu tenho muito cuidado quando eu falo assim, mulher foi programada para isso ela é melhor. Eu acho que a mulher pode ser melhor em todos os campos, todas as áreas. É só ela querer. E ela tomar consciência de que a forma como ela foi programada não é a forma que ela precisa ser, é a forma que ela quer, que ela tem vontade. E aí eu acho que isso vale para todos, né? Qualquer, seja homem ou mulher, é o mesmo recado para todos. É claro que a gente está falando de um universo que, dentro de um contexto onde tem muito mais, que existe, que o machismo ainda é muito forte. Mas eu acho que é para todos. A gente tem que se entender como ser humano. Por isso até o nome do nosso programa é Mais Humano mesmo, porque é humano não precisa ter gênero, né? Não precisa ter cor, não precisa, é humano. Você nasceu, respira, né? Cresceu, se reproduz, tá aqui. Então eu acho que a gente, essa é uma dica que vai para todos, né? Um encorajamento que deve servir para todos. E aí eu queria trazer um pouquinho desse, aproveitando já nesse ponto que o Toledo trouxe de uma maneira tão enfática, de motivação, de entender, de estímulo para todos nós, mas eu vejo algumas empresas, não sei se é principalmente multinacionais, tá? Mas algumas empresas com grande dificuldade de trazer a questão da diversidade, de incorporar ações. Eu vejo os RHs lutando para convencer CEOs, por exemplo, a trazer ações. Eles não querem gastar, não querem colocar uma linha no seu budget para trazer ações específicas para angariar mais mulheres dentro da área de tecnologia, para trazer outros, a diversidade como um todo, né? Que dicas, agora eu queria que vocês falassem direto com a alta gestão, com executivos, o que é que vocês têm como dica para essa população especificamente, para que eles possam adotar de uma maneira prática, rápida e que dê resultado, gerando esse movimento dentro das organizações hoje, seja ela pequena ou grande, tá? A primeira coisa... Começa o Marcelo, começa o Toledo, porque eu já comecei as outras. Vai lá, Toledo. Então vai, Má. Olha, que democrático. Obrigado. Aqui, adorei. Eu acho que a gente precisa se entender que as empresas mais tradicionais, elas tinham muito essa questão de quem manda está no topo. E essa semana eu escutei uma frase que é assim, vamos ver se eu lembro ela direito, mas basicamente empresa boa, empresa com cultura forte é aquela que você não sabe quem é o chefe. O que essa frase está querendo dizer? É que as pessoas que trabalham nessa empresa têm tanta força quanto qualquer outra pessoa, independente do cargo que ela tem. Então, quando eu olho esse tipo de situação, eu acho que a primeira coisa que um líder de uma empresa precisa se preocupar é, primeiro, cultura. E cultura é você formalizar qual é o tipo de pessoa que você quer atrair para sua empresa. A gente fala aqui muito sobre isso, vocês vivem muito isso. Formalizar quais são os nossos valores, porque eu preciso trazer as pessoas que tenham a ver com esse valor. E se eu não trouxer as pessoas certas, elas não vão trabalhar, não vão ter esse gás, essa vontade de fazer o que a empresa acredita. Então, uma vez que você tenha uma cultura muito forte e que você traga as pessoas certas, você precisa levar isso como algo importante. Você precisa trazer essa urgência de que diversidade é importante e que a gente precisa ter um equilíbrio de gênero na empresa, né? Essa urgência, ela tem que vir de todo mundo. Tem que haver das pessoas de baixo, mas também tem que haver das pessoas que são líderes dessa empresa. Porque se ela é uma pessoa que bloqueia ou atrapalha isso, fala assim, gente, a gente não vai gastar tempo com isso agora, em melhorar a diversidade de gênero aqui na nossa empresa, porque tem o prazo do projeto, porque o cliente lá está caindo. Esse tipo de coisa não pode acontecer. Esse líder nessa empresa, ele só vai atrapalhar, ele não vai ajudar. Porque ele tem uma visão limitada. Ele acha que o que importa é daqui para cá. Mas tem todo um outro universo que ele vai deixar passar.
E a consequência de médio prazo é que você vai construir uma empresa totalmente diferente do que você imaginou de cultura. Então, eu penso que cultura e pessoas é o que vai fazer a diferença para você conquistar o que você quiser, né? Você precisa escrever, formaliza o que você quer e o time vai correr atrás. Atrai as pessoas que vão te ajudar a conquistar os objetivos dessa empresa. Você sabe, Toledo, que você fala de pessoas certas, desculpa, só para não perder o fio da meada, me faz repensar o que são pessoas certas, né? Porque quando a gente faz uma discussão como essa, que a gente vê, por exemplo, as competências mais características da mulher, trazendo para agregar, como a Susan falou, e depois você complementa dizendo, cara, não importa se são competências da mulher, importa que são competências, e eu preciso disso. E aí, quando a gente fala de pessoa certa, quebra um pouco na minha cabeça essa história de que a gente tem que ter o tal do job description, né? E que tem que saber fazer aquilo, a pessoa certa para aquela vaga. A pessoa certa, para mim, é a pessoa engajada e resolvedora de problemas. Se ela sabe fazer aquilo ou não, é uma outra questão. Se ela tem aquela competência ou não, é uma outra questão, porque competência a gente desenvolve. Mas a atitude de fazer acontecer, não importa se vem de mulher, se vem de homem, se vem de pessoas mais experientes, menos experientes, idosos ou não. Talvez a gente leia perfis e identifique que aquelas características daquele grupo de pessoas talvez tenham as competências que a gente gostaria. Mas a provocação, inclusive, Marcelo, que eu li recentemente, é de que a gente deveria trazer pessoas de valores diferentes da cultura. Porque aí é que a gente lidar com diversidade. Isso sim, diversidade ideológica é a diversidade mais difícil da gente lidar. Né? A gente falou disso com o Narlock no nosso episódio há 15 dias atrás aqui. Essa é a mais difícil da gente trabalhar. Então, esse problema, a pessoa certa é a pessoa engajada que está a fim de fazer e que se tiver que entrar num conflito, numa dificuldade para resolver e fazer o melhor, vamos embora, vamos fazer. Desculpa, eu acho que faz muito sentido. E tem a ver, assim, o que eu acho que tem que ser em comum para todos é a causa, né? Você trazer as pessoas pela mesma causa, pelo mesmo propósito. Eu acho que é isso que talvez... Exatamente. E você traz, sim, pessoas que têm... que vão complementar valores, características, habilidades, que é essa diversidade toda que a gente está falando. Mas todo mundo querendo lutar pela mesma causa, e não pelo seu individual, pelo seu nicho, pela sua facção ali, né? Fazendo os seus pequenos grupos. Pegando a pergunta que você tinha colocado, Adriana, das dicas, né? Eu acho que a primeira é conscientização. Então, os líderes deveriam se conscientizar de que, de fato, se ele não tiver diversidade, ele não vai ter os resultados que ele espera. Ele vai crescer, entendeu? Não de forma exponencial. Ele não vai conseguir crescer de forma exponencial se ele não tiver a consciência de que ele precisa ter diversidade. Que ele não vai conseguir ter as pessoas certas se ele não fizer se ele não aceitar a diversidade. E ele ter a consciência de que a empresa não está diversa. De que a empresa realmente está limitada, que a empresa só tem um perfil, só tem um gênero, só tem uma raça, só tem pessoas pensando nos mesmos ideais. Então, assim, se ele não tiver consciência de que ele tem um problema, ele já não vai conseguir sair dali. Então, acho que ele precisa ter consciência, encarar o problema e falar, eu preciso mudar, e não é por ser ONG, não é por ser bonzinho, não. Gente, isso gera resultado para o acionista. É grana no bolso. É para ele crescer, entendeu? Se ele quer crescer, e a maioria dos executivos querem, é dinheiro no bolso. Eles só querem ouvir falar de business plan, de business case. Então, assim, gera grana. Primeira coisa, galera, isso gera dinheiro e muito dinheiro, tá? Uma vez que você tem consciência de que gera dinheiro e você quer que isso aconteça, vai para a linha do que o Toledo colocou. Comunicação. Você tem que criar um propósito claro da empresa, deixar claro que isso gera valor, que isso não é porque eu quero mais mulher, porque eu quero mais negro, porque eu quero mais... Não. De fato, gera valor e você precisa conscientizar as pessoas. E para você conscientizar as pessoas, você cria um propósito e você comunica.
Você escreve, você divulga e você fala. Os líderes precisam conversar com com os seus times, né, com a empresa como um todo. E aí, quando você pega grandes empresas e grandes líderes que conseguiram fazer essa mudança interna, é nítido como eles são bons comunicadores. Tá? Eles são excelentes comunicadores. Então, definir o propósito, comunicou bem, você consegue engajar o seu time. E aí, obviamente, dentro do time, você já tem pessoas que têm esse propósito, que já vem deles. E aí, quando ele comunica e casa com o propósito que essas pessoas que estão ali embaixo têm, ele não precisa nem investir muito. Como você falou, não tem uma linha. Às vezes você não precisa ter uma linha, você não precisa gastar dinheiro com isso. Né? Definir um propósito, comunicar o propósito, você não é um grande investimento, é tempo para fazer. E, às vezes, as próprias pessoas, o próprio time, né, o time de baixo, os analistas, sabe, até os estagiários, não precisa ser alta liderança, eles podem se juntar desde que tenham esse propósito e acreditem nessa comunicação e ajudar a empresa a crescer em relação a isso. E aí esses grupos vão se formando e vão criando força na organização para isso crescer. Agora, outra consciência que a gente tem que ter nós não temos pessoas suficientes dentro desses diversos grupos para ter a diversidade que a gente precisa, né? E aí vem essas iniciativas de capacitação e que a gente precisa. Aí a gente vai precisar de investimento. Aí as grandes empresas precisam olhar e falar, daqui a X anos eu não vou ter profissional para trabalhar para mim. Eu preciso investir nisso para ter profissionais, porque daqui a pouco acaba. E aí vem o meu futuro digital, vem iniciativas como essas das universidades. Muitas empresas estão investindo nesses grupos e criando, às vezes, os próprios grupos, né, de formação, de treinamento, de relacionamento em universidades, porque a gente precisa formar pessoas. E aqui, de verdade, a gente precisa de um investimento. Né? Dentro da organização, se eu fosse uma das líderes, eu separaria, sim, um budget para, não chamo de capacitação, mas para alinhamento do que é diversidade, dos ganhos de diversidade. Eu participei de um treinamento muito rico de diversidade, que me mostrou, de fato, todos os ganhos que isso gera. E por mais que você só diga, quando você põe as pessoas na sala e mostra caso, mostra cases, faz exercício, e você vê que, de fato, aquilo gera resultado num grupo menor, fica mais fácil de você absorver. Então, para as organizações que têm condições, vale sim investir em capacitação, é mudança de mindset. Não é nenhuma capacitação, mas é uma mudança de mindset. Ajudar as pessoas a entenderem isso faz muita diferença. É trazer a luz, né? Trazer a luz para esse assunto. E aí, eu acho que esse é um ponto fundamental, que tem tudo a ver com a gente, né? Com a nossa área, que é de aprendizado, que é de estimular, você continuar com esse aprendizado contínuo, não só interno, mas também fazer um trabalho muito mais... Eu não sei se eu posso chamar de social, né? Porque a gente também essas empresas também têm um interesse próprio nesse sentido, né? Eu capacito porque lá na frente vai faltar para mim ou vai... Então, assim, tem uma questão até de interesse pessoal nisso, mas esperar que as coisas venham, e aí é a tal da atitude protagonista, né? A empresa protagonista, ela vai fazer e a sua parte nesse processo. Muito bacana, me gerou alguns insights, inclusive como converte, né? Até nessa sala aqui, viu, Toledo e Susan e Andressa, para a gente poder fazer alguns movimentos interessantes, que eu acho que cabe a nós, né? Como o Toledo falou, tira a bunda da cadeira. Então, eu estou pensando como é que eu posso tirar minha bunda da cadeira, Toledo. Já em relação a isso, viu? Bom, vamos para os nossos finalmente aqui, né? Manda aí, Dre, manda a nossa pergunta final aí para os nossos queridos convidados. Da nossa marca final, né, da nossa conversa, a gente sempre pede para vocês compartilharem o que vocês pensam sobre ser mais humano, inclusive, mas antes de vocês darem a palavra final, eu queria dar a minha, só para a gente... fazer aqui o reconhecimento que a gente tem que fazer. Eu vou pegar minha colinha, tá? Porque eu acho que a gente tem que fazer isso muito bem. O maior analista de sistemas da Marinha dos Estados Unidos, entre 1940 e 1950, uma mulher.
Ela chamava Grace Hopper. E ela foi, inclusive, conhecida como rainha da computação, rainha da codificação, vovó COBOL, porque ela foi uma grande codificadora. Enfim, olha, essa conversa é mais antiga do que a gente acredita, né? E tem esse exemplo tão inspirador, a gente queria reconhecer, assim, uma mulher PhD em matemática, completamente fora aí dessa programação que a gente provocou aqui, e fica aqui o nosso reconhecimento. E tantas outras mulheres que fazem parte da história da tecnologia, das grandes empresas de tecnologia. A gente tem aí mulheres negras que trabalharam como cientista na computação para a NASA. A gente tem um filme, inclusive, a respeito disso. A Adri sabe o nome. As Estrelas... Estrelas Além do Tempo. Esse filme é demais. Estrelas Além do Tempo. Isso mesmo. A gente tem um outro caso de uma outra personal computer. Ela foi a primeira pessoa a ter um PC na casa dela. A primeira pessoa a ter um PC em casa foi uma mulher. A maior designer de interface do primeiro Macintosh foi uma mulher. Então, alguns ícones que a gente usa, inclusive no nosso Mac, foi ela que criou. Então, eu queria deixar aqui essa inspiração para algumas mulheres aí ficarem para a história também. Andressa, posso adicionar uma? Isso é perfeito. Eu também ia adicionar uma. Nós, de fato, fomos precursoras. Em 1843, a gente teve a primeira programadora da história, que foi a Ada Lovelace. De verdade, as mulheres foram as precursoras da tecnologia, gente. Eu não sei por quê. Na verdade, a gente já sabe, porque a gente foi estudar, a gente já sabe. Porque a gente esqueceu isso. De verdade, tudo começou com as mulheres. Ela foi a fundadora da computação científica. E depois vieram as computadoras, né? Porque nós éramos as computadoras. Não tinha computador. Eram as mulheres, as computadoras, as calculadoras humanas. Exato. Mas no filme Estrelas Além do Tempo mostra a sala delas, todas elas eram todas mulheres calculando. Exato. É isso mesmo. Muito bacana. Fala, Tonetti, qual que é a sua? Exatamente da Ada. A Ada, ela foi a primeira programadora da história entre homens e mulheres. História. Ela era uma matemática, uma escritora, e ela que trouxe isso, porque a programação ela surgiu aplicando algoritmos matemáticos primeiro. Então, eu acho que isso mostra o quanto que a criação, a programação mental que a gente coloca na cabeça das pessoas define. A mulher, eu conheço excelentes programadoras, tive orgulho de trabalhar com várias delas, incríveis, e a Ada se tornou tão famosa que teve uma linguagem de programação com o nome dela, chama-se Ada. Então, ela impactou muito o mercado de ciência da computação. Eu tenho um caso na família. Meu sogro é formado em física, minha sogra é formada em matemática. Eles estão com mais de 70 anos hoje, tá? Para vocês terem ideia de tempo. E minha sogra, ela conseguiu 100% de bolsa na PUC, aquela época, para fazer matemática. Tem noção de como ela era boa nisso? Ela era muito boa nisso. E meu sogro se tornou diretor de tecnologia e ela se tornou professora. E o sonho da vida dela era trabalhar com tecnologia, mas o meu sogro falou, não. Você precisa ser professora para educar nossos filhos. Então, assim, hoje, de certa forma, ela tem uma frustração enorme profissionalmente falando, porque ela tinha uma capacidade, ela poderia ter sido muito mais. Ela fez muita coisa pela sociedade, ela educou muitas pessoas, ela disseminou conhecimento, que isso, gente, isso é extremamente, assim, tem um valor, né, imenso. Mas, de verdade, ela gostaria de ter ido para a área de tecnologia e não pôde. E mais uma vez, as mulheres começaram. Essa história só é triste porque ela queria estar na área de tecnologia. Exato, ser professora é maravilhoso. Ter disseminado naquela época, quando os professores, inclusive, eram muito mais valorizados do que hoje. Né? Se a gente for parar para pensar, um professor, eu lembro que a gente se levantava, né? Quando o professor entrava na sala, tinha reverência. Era muito diferente do que a gente vê hoje, infelizmente. O respeito era muito maior, né?
Eu só acho que ficou triste porque ela queria ser e ela não fez o que ela queria. O triste é ela não fazer o que ela gostaria de fazer. O que ela fez foi muito rico. Tanto que até hoje, os alunos, quando encontram ela, porque ela foi uma professora incrível. Meu marido, os irmãos, todos tiveram ela como professora. E eles são muito bons em raciocínio lógico. São muito bons em matemática. Então imagina quantas pessoas ela não preparou para o mundo na área de exatas, na área de matemática. Então, assim, ela fez a contribuição dela. Mas sim, ela fica com uma tristeza de não ter trabalhado na área de tecnologia que ela gostaria de ter feito isso, né? Não que ela não fez bem, mas... Vamos colocar ela para colocar na tecnologia agora. Não tem essa questão de idade, agora... Boa, diversidade. Não é? É isso mesmo, é a economia prateada, gente. Vamos embora. Vamos fazer um movimento com esse povo aí. Perfeito. Muito bom. Vai lá, Adri, vamos na nossa pergunta final do que é ser mais humano? Agora eu quero que vocês tragam aí o que é ser mais humano para vocês, né? Então, Toledo, no nosso primeiro episódio a gente não tinha essa pergunta como chave para fechar. Agora você vai ter a oportunidade de trazer a tua visão do que é ser mais humano para você. Eu reflito muito sobre isso e eu acho que nós, seres humanos, temos um papel... Na verdade é que ninguém sabe por que a gente está aqui, né? Ninguém sabe explicar, ninguém nunca vai ter certeza, mas eu acho que a gente tem um papel, uma importância de tornar o mundo melhor do que a gente encontrou. E fazer isso significa muito ajudar os outros e ajudar o seu redor e da forma que você puder. Eu acho que outro dia eu estava conversando com a Renata, minha mulher, e a gente falou assim, gente, que absurdo em 2020 a gente ainda ter gente passando fome. Quantas pessoas você e todo mundo que está aqui conseguiríamos alimentar? Então eu acho que se todo mundo se preocupar com o próximo, se todo mundo entender que essa correria da vida tem que existir 5 minutos para o outro, a gente começa a ser mais humano. E eu não sei se eu falei isso, eu tenho uma frase que eu sempre digo, que é uma frase que é um lema meu, que é o seguinte, essa frase diz assim, nós estamos aqui levando uns aos outros para casa. Essa frase, para mim, ela representa o que é ser mais humano. E é de um autor que me inspira muito e que eu acho que representa que se você quer ser mais humano, você está aqui de passagem. Cada um tem um desafio pela vida, cada um tem um aprendizado a ter, então a gente precisa ser tolerante, a gente precisa entender as limitações do outro, porque do mesmo jeito que você enxerga a limitação em um, ele enxerga uma limitação em você. Então a gente precisa ser mais humano. Muito bom. Você não compartilhou dessa frase com a gente. Adorei. Não? Adorei. Que bom. Não, adorei. Acho que eu tô lendo, tem que mandar Susan, as frases dele. Exato. Boa. O que é ser mais humana para você, Susan? Quando a gente vai para o significado, né, da palavra humano, ela tem muito do ser próprio da sua natureza. Então, eu acredito que primeiro é ser você mesmo. Você precisa ser você mesmo. Você precisa acreditar e cuidar de você. Você precisa se conhecer, né? Antes de qualquer coisa. Para você dizer, porque ser humano é ser você mesmo. E se você não sabe quem é você, você não consegue ser humano. E a partir do momento que você sabe quem é você acredita em você, você pode ajudar o próximo, né? Você pode, de fato, apoiar quem está do seu lado. Porque muitas pessoas às vezes apoiam, mas esquecem de cuidar às vezes de si próprio. E quando a gente olha a palavra, ela deriva do latim, que é homem sábio, ser pessoa, ser gente. Então precisamos ser mais pessoas, precisamos estar mais com pessoas. Infelizmente estamos num momento de isolamento onde a gente está mais distante, mas independente de estar fisicamente distante, a gente pode estar perto das pessoas e a gente tem tecnologia para isso hoje. Então, acredite, saiba quem você é, seja você, não seja nada diferente disso. A partir do momento que você é você de verdade se torna mais humano e você tem capacidade de propagar isso para os que estão ao seu redor. Ajudar as pessoas. E ajudar as pessoas, às vezes, não é ajudar quem está do outro lado do mundo.
é ajudar quem está do seu lado, o seu vizinho, o seu amigo, uma pessoa que te ajuda em casa, né? É, de fato, ajudar a sociedade ali ao seu redor, porque se cada um fizer um pouquinho, a gente consegue tornar as pessoas, mais humanas, mais gente, como um todo. Muito bem, olha, que papo bom, hein, gente? Ó, uma hora. Nossa, Uma hora e inspirador, gente. Começamos de dia, terminamos de noite. Aqui, enquanto a gente está juntos. Olha, terminando só o que vocês falaram, acreditem mais em si, assim como a sua sogra deveria ter acreditado. Então, acho que o exemplo que você deu agora no final fecha tudo que a gente conversou aqui. Fazer aquilo que você acha que você é capaz de fazer. E se você não é capaz, mas você quer ser, que faça por seja. Vai atrás, que cada vez mais a gente tem pessoas como nós aqui que vão se empenhar, vão se dedicar para criar melhores oportunidades para essa diversidade acontecer. Você tem que cada um pegar para si, que a gente pegue esse engajamento de fazer acontecer. Então, muito obrigada pela essa hora de vocês terem se preparado para conversar com a gente sobre isso, de compartilharem os pensamentos de vocês. E vamos aproveitar as nossas redes para fazer essa semente que a Adri falou lá no começo realmente germinar e a gente poder falar mais dessas mulheres, dessas pessoas que são as diferentes ou minorias assim classificadas, fazendo seus papéis aí e deixando sua história. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Fantástico essa conversa. Desculpa, Adri. Muito bom. Imagina. Muito bom, e assim, a gente vai pedir para que todos os nossos ouvintes agora, para quem está nos assistindo, se inscreva ainda no nosso canal, deixe seu like, compartilhe dentro da sua empresa, inclusive. Se você está com dificuldade de disseminar ações para falar de diversidade, aproveita o nosso episódio e passe para as pessoas que estão, para líderes, para que eles se engajem também nesse movimento. Né? Então, a gente está aqui para isso mesmo, para que essas sementes sejam lançadas aonde elas puderem gerar frutos, né? Então, e que seja numa terra, não no meio de pedregulhos, onde as pedras vão abafar, mas no meio de uma terra fértil, onde frutos podem ser gerados. Então, muito obrigada pela audiência de todos vocês. Deixe o seu like, faça comentários, se quiser sugerir novos temas, coloque aqui também nos comentários que a gente está sempre atento. E também teremos as referências do Toledo, da Susan, todos esses movimentos aí que eles citaram vai estar aqui como referência no nosso descritivo. Muito obrigada, pessoal. Obrigada aos nossos queridos convidados. Toledo, dá seu tchau final pra gente. Tchau, meninas. Vocês são demais. Adorei. Foi incrível esse papo. Vamos fazer mais. Beijo. Beijo para vocês. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, gente. Obrigada.